Oi, gente! Este é o Canal da Saudade, um dos 10 maiores canais do YouTube. Emoção, história que a vida escreveu. Tô esperando a sua carta para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com, e você estará concorrendo a um tablet. Muito bem. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, antes de eu passar a carta, eu quero que você se inscreva. Então, depois da carta, você se inscreve no nosso canal. Isso, dá uma força aí para que o nosso canal fique cada vez mais forte. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, praga de mãe pega. E infelizmente, pegou. Tenho 39 anos e estou aqui para contar a minha história. Quando eu tinha 9 anos, meus pais se separaram e eu fiquei com o meu pai, pois minha mãe era uma mulher onde eu não suportava a convivência com ela. Pois mamãe vivia xingando assim nomes feios, e eu e os meus irmãos ficávamos muito tristes. Às vezes choravam com os xingos da minha mãe. No meu caso, por exemplo, ela dizia: sua galinha, sua vagabunda, a tua vida eu já sei o que vai ser, a tua vida eu já sei o que vai ser, sua vagabunda. Ela falava isso, ela falava assim, além de outros nomes piores que ela me chamava e também chamava os meus irmãos. Bem, minha mãe não era uma mulher legal. Minha mãe era uma mulher, posso dizer, até má. Sabe, mulher que mexe assim com as coisas estranhas, mexe com entidades de outro mundo ou coisa parecida, e eu me afastava cada vez mais dela. Até mesmo as visitas de fim de semana na casa dela, eu me negava a fazer, já que, como eu disse, eu fiquei com meu pai, morava com meu pai, mas eu evitava ir ver minha mãe. Quando apresentei meu primeiro namorado a ela resolveu se apaixonar por ele. E pior, minha própria mãe tomou meu namorado de mim e foram morar juntos. Imaginem, a filha perder o namorado para a mãe. É um absurdo, mas foi o que aconteceu. E os dois viveram bons anos juntos. Eu fiquei abalada. Eu fiquei chocada com o que a minha mãe fez, na maior cara de pau, na maior maldade, simplesmente me tirou o namorado. Apesar de tudo isso, não fui tão atingida quanto pelas pragas que minha mãe me jogava, dizendo que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, que eu iria ser uma P de rua, que eu não ia valer nada na vida. E infelizmente, as coisas foram acontecendo em minha vida conforme a minha mãe praguejava. Hoje eu tenho certeza de que praga de mãe pega, porque há um ditado que diz que praga de mãe pega, mas eu nunca acreditei nisso. Mas hoje eu tenho certeza, praga de mãe pega e pega mesmo. Aos 17 anos, eu engravidei de um namorado. Tive uma linda filha, mas não nos casamos. Ele era muito irresponsável. E na época, eu me virei com a ajuda do meu pai para cuidar da minha filha. Eu estava trabalhando numa autoescola, pude alugar uma casinha bem simples, mas consegui alugar e fui morar com a minha filha. Mas, infelizmente, um corte na autoescola e eu fui dispensada. E foi num dia de domingo que eu e minha filha não tínhamos o que comer, que eu fui pedir um pouco de arroz à vizinha. Só assim eu pude alimentá-la. Coloquei ela, a minha filha, para dormir, para que ela não sentisse fome tão cedo. E chorei neste dia. Chorei mesmo. Chorei demais. Arrumando a casa, eu encontrei um anúncio. Precisa-se de moça com boa aparência, ganhos acima de R$3.000 por mês. Nossa, modéstia à parte, jovem ainda, boa aparência.
e ganhar mais de R$3.000 por mês. Anotei o telefone e liguei. Aí me disseram que se tratava de uma casa de massagem, uma casa de garotas de programa, que se eu aceitasse, que fosse, me apresentar lá para que nós conversássemos. Eu desliguei o telefone e pensei, vou ou não vou? Isso não é para mim. Mas na situação em que eu estou, nesse meio tempo, minha filha acordou e pedindo leite. E eu não tinha leite em casa. Aí voltei a pensar no anúncio. Peraí. Liguei novamente, marquei uma entrevista para o dia seguinte, segunda-feira. E na segunda-feira, dia seguinte, pedi dinheiro emprestado a uma outra vizinha e pedi que ela cuidasse da minha filha, pois eu ia atrás de emprego. E eu tinha certeza que eu já estava com o emprego quase arrumado, eu falei para a vizinha. E foi dessa maneira que eu entrei na vida da prostituição. No início, eu não escondo, eu confesso, eu sofri muito, muito mesmo. Imagine, até então, uma moça, apesar de todos os problemas, mas de uma vida regrada. E de repente, numa clínica de massagens. Todos os dias, eu voltava para casa pensando, e às vezes até chorava. Porém, voltava com dinheiro. Pude então também ajudar o meu pai, que nesse tempo estava desempregado, e tinha meus outros 2 irmãos morando com ele, e também desempregados, quando eu conheci uma pessoa. Me apaixonei por essa pessoa, e ele por mim. Mas eu não contei sobre a minha vida profissional. Porém, com o tempo, ele descobriu. Nessas alturas, eu estava grávida dele. Tanto que eu tive de parar de trabalhar e acabei dando à luz a um lindo menino. Mas ele não gostava da minha filha, de outro relacionamento. E por ele não gostar, por ele até maltratar a minha filha, me separei. Meu filho não tinha nem 1 ano de vida e nós nos separamos. E agora eram 2 para eu cuidar. Fui então trabalhar como operadora de telemarketing. Mas como os pais de meus filhos, os 2, não me ajudavam em nada financeiramente, eu então voltei a ficar devendo aluguel. Voltei a ter dificuldades, porque o que eu ganhava de telemarketing não dava para criar 2 filhos. E para que não faltasse o que comer em casa, e principalmente para que não faltasse nada, nem para minha filha e nem para o meu filho, eu mais uma vez, para colocar minha vida em ordem, eu voltei para o mundo das garotas de programa. Foi o caminho que eu encontrei mais fácil para eu trazer dinheiro, porque o que eu ganhava de salário eu não estava dando. Então eu voltei para a vida. Chamam de vida fácil, mas de fácil essa vida não tem nada. Eu só trabalhava o tempo de fazer o dinheiro que eu precisava para pagar as contas atrasadas. E aí eu parava de trabalhar, voltava para casa. A minha mãe, eu não sei como descobriu que o que eu fazia era isso, que ela veio falar comigo e me disse um dia: eu sabia que você ia ser isso mesmo. Eu tinha certeza que você ia ser uma P. Só isso, é só isso que você merece da vida. Não vale nada mesmo, então tá na profissão certa, A partir daí, desse reencontro com a minha mãe falando essas bobagens, a verdade é que eu comecei então a passar mal. Tudo dava errado na minha vida, eu desmaiava com frequência, eu dizia coisas que nem sabia o que estava falando, e minha mãe, por outro lado, continuava jogando pragas. Por que minha mãe me tratava assim, até hoje eu não sei. Só sei que isso me deixava cada vez pior, cada vez para baixo. Quem me ajudou nessa época, novamente, foi meu pai. Esteve todo o tempo do meu lado, nunca me abandonou. Eu sofri muito, passei inclusive a ver fantasmas. Esses fantasmas me pediam para eu me jogar de laje.
me atirar dentro de caixa d'água, vê se pode. Me atirar nos trilhos de trem, de metrô, sabe? Aquelas vozes que ficam falando dentro de você, sabe aquelas coisas que ficam te perturbando? Mas graças a Deus, é o meu Pai, eu estou viva. O tempo passou e reencontrei um amigo dos tempos de infância que se tornou meu grande amor. E para ele, para não ter dúvidas nem no presente e nem no futuro, eu contei o que eu fazia. Eu contei tudo. Ele quase me deixou, mas por muito pouco ele não me deixou, mas o nosso amor falou mais alto. E aí eu fiquei um tempo sem trabalhar nessa vida, me dedicando inteiramente a ele, aos meus filhos. Mas novamente as coisas se apertaram e ele ficou desempregado. E meus filhos precisando agora de material escolar, isso e mais aquilo, já estavam maiores. Cheguei até a fazer um curso de espanhol, tentei arranjar serviço aqui, ali, acolá, mas a minha idade de 30 anos já não era bem vista no mercado de trabalho. E aí, com a autorização dele, não teve jeito. Tive de voltar mais uma vez à vida de garota de programa. Só que agora, já com 30 anos, 2 filhos e o marido em casa desempregado. Voltei mais uma vez à prostituição. Eu moro no mesmo bairro há mais de 14 anos. Ninguém nem imagina o que eu faço. Sou muito discreta e respeito todo mundo. Não uso o meu nome nas casas em que eu trabalho. Eu troco meu nome e sempre trabalho em locais muito longe, do outro lado da cidade, para de repente não encontrar um vizinho, não encontrar uma pessoa do bairro. Hoje, embora tenha de sair todos os dias para trabalhar, só vou mesmo pelo dinheiro, porque muitas vezes eu não tenho nem disposição para sair de casa e me sinto muito abalada por tudo que a minha mãe sempre falou e parece que realmente tudo caiu em cima de mim. Praga de mãe. Sempre ouvi dizer que praga de mãe pega, e em mim pegou. Depois de tantos anos, ainda não tenho nada, a não ser um bom marido e 2 filhos maravilhosos. Gostaria de ter uma vida normal. Gostaria muito de viver uma vida normal, uma vida digna. Não foi por falta de tentar um trabalho ou outro. É que parece que tudo vai contra. Sei que Deus existe, maior que tudo e maior que todos. E com Ele ninguém pode. E talvez graças a Ele eu tomei coragem de escrever essa minha carta, essa minha história. Que Ele possa me mostrar um outro caminho. Que Deus possa me dar uma oportunidade de realmente fazer uma outra coisa. Muito embora eu esteja sobrevivendo graças a isso, que para mim passou a ser um trabalho como outro qualquer. Mas claro, eu sonho em fazer outras coisas, até por causa da minha própria idade. Eli Correia, eu peço, conte a minha história, narre a minha carta. Eu às vezes penso que você poderá deixá-la de lado, me discriminar, mas faça isso por mim. Deixa eu poder desabafar e pedir a Deus que quebre as pragas da minha mãe, para que eu possa encontrar esse caminho que tanto eu quero, tanto almejo, incluindo um emprego para o meu marido e uma mudança de vida para mim. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Como dizem, praga de mãe pega. E infelizmente pegou. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.